Olá, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Quero trazer uma passagem bíblica que confesso para vocês que me emocionei muito com ela. Antes de trazer essa mensagem aqui, Deus já falou comigo e eu fiquei bastante emocionado. Eu tive que conter minhas lágrimas e confesso que ainda estou em sentido de emoção por esta palavra. Eu quero contar a história de um personagem bíblico que quase não se fala dele na Bíblia, mas que traz uma lição tão impactante para as nossas vidas, porque podemos fazer analogia da vida dele com a nossa vida também. Queria falar para vocês sobre Mefibosete, que é o filho de Jonatas, que foi neto de Saul, foi o primeiro rei de Israel, e Saul foi aquele rei que Deus o rejeitou, e Deus já havia preparado, através do profeta Samuel, Davi para suceder o trono de Saul. E Saul perseguia Davi. Saul tinha planos terríveis para matar Davi. Davi fugia da face dele de medo. E Jonatas era um dos filhos de Saul em que Davi teve uma amizade profunda na Bíblia. Uma das amizades mais lindas que você pode ouvir de alguém era Jonatas e Davi. Tanto que eles fizeram um pacto de amizade. E esse pacto de amizade fez depois Davi se lembrar desse acordo quando Davi já era rei. Mas eu queria falar sobre Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, então ele tinha 5 anos de idade quando o rei Saul, junto com seu filho Jonas, foi para uma guerra, e nessa guerra eles acabaram morrendo. Então, Jonatas, pela sequência, seria o rei de Israel, e logo depois seria Mefibosete, o filho de Jonatas, o rei de Israel. Então eu imagino que na cabeça de uma criança foi incutida de que um dia ele seria rei, que um dia ele herdaria o trono que era de seu avô e que depois sucessivamente seria de seu pai. Então essa criança já foi ensinada dessa forma, mas não foi isso que aconteceu. Nós sabemos que a história nos conta que quando Jonatas e Saul morreram, houve uma perseguição, e naquela época existia um costume de você exterminar a família do antigo rei. Então eles foram e mataram os outros irmãos de Jonatas, e a babá de Mefibosete pegou ele, e naquela correria para tentar salvar a vida do garoto que tinha apenas 5 anos, tentou colocar ele no cavalo. Naquela correria aconteceu um acidente, ele caiu, quebrou as pernas e ele ficou coxo, aleijado para o resto da vida. E ela levou ele para um lugar chamado Lodebar. Lodebar na Bíblia se chama lugar de esquecimento, ou lugar sem planície. Eu fico pensando que este lugar, depois eu comecei a estudar sobre este lugar, era um lugar como se fosse um gueto, é como se fosse um lugar onde vivia as pessoas que tinham uma situação financeira muito ruim. Uma pessoa pobre, muitos mendigos moravam ali naquela cidade ali. E é nessa cidade justamente onde levaram Mefibosete. Você imagina que a situação dele já não era fácil por ter acontecido um acidente, o sofrimento de saber que seu pai e seu avô fora morto numa batalha, e ele ainda tem que conviver com as suas pernas, com a sua deficiência física pro resto da vida. Não bastasse isso, viver numa cidade onde não tinha privilégios, onde a sua vida teve diversas privações. Mas o engraçado é que muitas situações dessas nós vivemos hoje. Nós esperamos que um dia Deus possa nos olhar e nos abençoar, se lembrar
do pacto que ele fez com Abraão, do pacto que ele fez através da vida de Jesus Cristo, porque quando nós nos despojamos das nossas limitações, das nossas fraquezas, nós sabemos que um dia Deus há de nos abençoar. Então a esperança, talvez, de Mefibosete já não existia mais. Quem de vocês também não é assim, irmãos? Quando as coisas já não vão dando certo, quando você tenta e as coisas não dão certo. Mas eu tenho uma palavra para você. O rei vai se lembrar de ti. O rei vai chamar você para a mesa. Porque Davi era um homem muito abençoado por Deus. Não é à toa que ele deu-lhe o título, Deus deu-lhe o título de homem segundo o coração de Deus, porque tudo que Davi fazia, ele consultava a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E ele tinha uma imensa bondade no seu coração. Apesar de Davi ser um intrépido guerreiro, ele também tinha bondade no seu coração. Então ele questiona alguns servos e fala assim: existe ainda algum descendente da casa de Jônatan? E um empregado chamado Ziba fala: olha, tem um aleijado que vive numa terra de mendigos, numa situação não muito boa, foi o único que sobrou. Davi vira assim: eu quero ele aqui, traga ele aqui. Aí quando trouxeram ele, aquele aleijado, já diante de Davi, podendo imaginar até inclusive no pior, porque naquela época o costume era esse, de os reis que estavam no trono e antecederam os reis a terem uma batalha, de matar todos os seus familiares. Então Mefibosete, numa situação já dramática, por ser aleijado, ele se prostra diante de Davi e fala: eis aqui o teu servo. E Davi, numa palavra maravilhosa, diz para ele: hoje você vai sentar à mesa comigo, porque o teu pai era meu amigo. Então, uma palavra que eu tenho para você hoje, que independente da situação que você esteja passando, Deus vai se lembrar de você e vai te abençoar e vai te trazer para viver junto com ele na mesa do rei. E nesse momento você vai ser grandemente abençoado. Não importe o tempo que vai levar, não importe a situação que você esteja passando necessidade, dificuldades, uma hora o rei vai lembrar de você e você vai ser extremamente abençoado por ele. Alguns teólogos dizem que levou de 25 a 20 anos para Davi se lembrar desse pacto que ele fez com Jonatas. Mas o importante é que quando ainda ele era jovem, Mefibosete, ele foi para a casa do rei e ali tratado como um dos filhos de Davi. Então eu quero dizer uma palavra para você hoje: independente do tempo, da situação que você esteja vivendo, o rei vai se lembrar de você e você vai ser grandemente abençoado por ele. No nome de Jesus, essa palavra para o seu coração.